E aí, pessoal, tudo bem? Vou trabalhar aqui com vocês o conceito de unidades de medidas. Se você tem aqui, centímetros e quer transformar para metros, o que você faz? Você divide por 100. Por exemplo, você tem 200 centímetros e eu quero transformar esses 200 centímetros para metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 200 e vou dividir por 100, que vai dar 2 metros. Agora, se eu tenho metros e quero transformar para centímetros, eu tenho 2 metros e quero transformar para centímetros. Então, eu vou multiplicar por 100. Vou fazer 2 vezes 100, que vai dar 200 centímetros. Centímetros para quilômetros, né? Eu vou dividir por 100 mil. Então, se eu tenho ali se eu tenho 300 mil centímetros e eu quero transformar esse 300 mil centímetros para quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 300 mil e vou dividir por 100 mil. Que vai dar, no caso aqui, como eu tenho 5 zeros aqui e 5 zeros aqui, eu posso simplificar, que vai dar 3 quilômetros. E aqui a mesma ideia, se eu tenho quilômetros, né? Se eu tenho quilômetros e quero transformar para centímetros, eu multiplico por 100 mil. Se eu tenho ali 3 quilômetros e quero transformar para centímetros, cm, que é centímetros, eu vou multiplicar por 100 mil. 3 vezes 100 mil, que vai dar 300 mil centímetros. Agora, metros para quilômetros multiplica por 1000, divide por 1000. Metros para quilômetros, divide por 1000. Se eu tenho ali, por exemplo, 5 mil metros e quero transformar para quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 5 mil e vou dividir por 1000. 3 zeros, que vai dar 5 quilômetros. Quilômetros para metros multiplica por 1000. Se eu tenho 7 quilômetros e quero transformar para metros, o que eu faço? Multiplica por 1000. Então, vai ficar 7 vezes 1000, que vai dar 7.000 metros. Certo? Então, essas unidades de medida é muito importante para trabalhar com o conceito de escala. E aqui, o que seria uma escala? Uma escala nada mais é que a medida no desenho para a medida real. Eu representei a escala nessa forma, né? Medida no desenho. Esse 2 pontos significa para medida real. Ou também pode ser representada nessa forma. Escala é igual medida no desenho, aí um traço e medida real. Aí agora, o que nós temos aqui? Um texto para fazer a leitura desse texto e depois responder as questões 62, 63 e 64. Eu vou dar uma dica. Pedro está estudando escalas de mapa na aula de geografia. Ele observou que a escala de um dos mapas do seu livro de geografia indica que a cada 1 centímetro corresponde a 216 quilômetros. Então, a escala é de a cada 1 centímetro,
para cada 216 quilômetros. Só que aqui, ó, o que eu percebo? Percebo que a unidade aqui no numerador está em centímetro e no denominador está em quilômetro. Isso não pode. Tem que estar na mesma unidade de medida. Então, eu vou pegar esses 216 quilômetros e vou transformar para centímetros. Então, ó, quilômetros para centímetros. Vamos lá ver. Quilômetros para centímetro multiplica por 100 mil. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, esse valor de 216 e vou multiplicar ele por 100 mil. É como se todos esses zeros aqui, ó, quando eu multiplicar, viesse aqui, ó, certo? Na frente do 6. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Se eu for pegar 216 vezes 100 mil, vai dar 216 e mais 5 zeros. Então, deu 21.600.000. Essa é a escala que devemos utilizar. A escala é igual a 1 centímetros para 21.600.000. Certo? E aí, o que você vai fazer agora? A questão 61, ó. Pedro mediu nesse mapa a distância de 6 centímetros entre Manaus e Belém. Qual foi a distância real calculada por Pedro de acordo com essa escala? Então, ó, a escala é igual a medida no desenho dividido pela medida real. Vou só dar uma dica aqui de como que vocês vão fazer, ó. A escala é igual a medida no desenho dividido pela medida real. Lembrando que ele foi lá no desenho, no mapa, e mediu, deu 6 centímetros, ó, no desenho. Isso, a medida é no desenho. Então, o que você vai fazer, ó? Você vai substituir, ó, no lugar aqui da medida no desenho, você vai colocar os 6 centímetros, ó. Então, a escala que ele utilizou foi essa escala aqui, ó. É 1 para 21.600.000. Igual a medida no desenho é 6 centímetros. E a medida real eu não sei, então é x. E aí basta fazer a multiplicação. Você vai encontrar a resposta em centímetros. Aí você deve pegar essa resposta e transformar para quilômetros. Transformar para quilômetros, certo? E aí você tem que lembrar, ó, que centímetros para quilômetros, ó, centímetros para quilômetros divide por 100 mil. Então, o resultado que der aqui, você vai dividir por 100 mil, certo? Já essa questão aqui de número 62 é aquela mesma ideia. O que você vai fazer? Ó? Escala é igual medida no desenho dividido pela medida real. A escala já foi dada lá no enunciado da questão, que é o que mesmo? 1
para 21.600.000. Então, ó, a escala já foi dada, que é 1 para 26 milhões um para 21.600.000. Não é isso? A escala já foi dada. E a medida no desenho é o que está querendo saber aqui, ó. É o que está querendo saber aqui, ó. A medida no desenho. Ó. Quer saber quando ele fez a medição com a régua no mapa. Então, quando ele mediu lá no mapa, ele obteve quantos centímetros? Isso que quer saber. A medida real foi dada, que é 561,6 quilômetros. Só que observe que a escala está em centímetros. Então, você tem que pegar quilômetros e transformar para centímetros. Aí, vamos lá. Quilômetros para centímetros, ó. Quilômetros para centímetros. Multiplica por 100.000. Quilômetros para centímetro multiplica por 100.000. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar ele por 100.000. Então, quando eu fazer a multiplicação, o que eu vou obter? Quando eu multiplicar por 100.000, eu vou obter esse valor. Quando eu fazer 561,6 vezes 100.000, eu vou obter esse valor aqui, ó. Eu vou obter esse valor. 56.160.000. Então, eu vou obter a medida no desenho, eu não sei, é um X. E a medida real é 56.160 centímetros. Ó, 56.160 centímetros. 160.000 centímetros. E aí é só fazer aquela multiplicação cruzada e depois fazer a divisão. Você pode utilizar a calculadora aí para fazer, certo? E aqui chegamos na questão de número 64. Sempre lembrando que aqui, ó, está em quilômetros. Então, eu tenho que transformar para centímetros. Quilômetros para centímetros multiplica por 100.000. Então, ó, quilômetros para centímetros, eu vou multiplicar por 100.000. Quilômetros para centímetro, eu vou multiplicar por 100.000. Então, vou fazer assim, ó, para descobrir aqui a distância no mapa de Porto Alegre a Salvador. Então, Porto Alegre a Salvador. A distância no mapa é de 1 para... Esqueci a escala, vou voltar lá para ver a escala. A escala é de 1 para 21.600.000.
21.600.000. Essa é a escala no mapa, né? A escala lá. E para você descobrir aqui, ó, a distância em centímetros, você não sabe. Então, você vai colocar um X. E a distância real você tem, que é quantos? R$ 230.400.000. E aí, multiplicar cruzado e pode utilizar a calculadora para fazer. Sempre lembrando que nós estamos utilizando aquela ideia. Escala é igual medida no desenho dividido pela medida real. A escala foi dada no enunciado lá da questão, que é essa aqui, ó. 21.600.000. Faltou um zero aqui, ó. 21.600.000, que é lá do enunciado da questão, ó. 21.600.000, que foi a escala. E é igual a medida no desenho, é o que está querendo descobrir aqui, ó. Qual é a medida no desenho? Então, por isso eu coloquei um X, ó. Dividido pela medida real. A medida real está em quilômetros, né? Mas, como estamos trabalhando com centímetros, então eu tenho que pegar essa medida aqui que está em quilômetros e transformar para centímetros. Então, multiplica por 100.000. Quando eu faço 2.304 vezes 100.000, vai dar esse valor aqui, ó. E aí eu vou separar de 3 em 3, só para fazer a leitura. 230.400.000. Foi o que coloquei aqui, ó, 230.400.000. E aí agora é só fazer aquela multiplicação cruzada, certo? E aí a mesma ideia você vai fazer aqui, ó, 4,3 centímetros, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar agora de Campo Grande a São Paulo. Campo Grande a São Paulo. Aí você vai ver, escala é igual medida no desenho dividido pela medida real. A medida no desenho foi dada 1 para 21.600.000. A medida no desenho agora foi dada no enunciado da questão, que é o quê? 4,13, ó. 4,13. Então você vai colocar, ó, 4,13. E a medida real você não sabe, você aqui é X. E o que você vai fazer? Você vai fazer aquela multiplicação cruzada, né? Aquela multiplicação cruzada. Pegar esse número vezes esse, ó. Igual esse número aqui vezes esse número aqui, ó. Só que o resultado que você vai obter, o resultado será em centímetros, será encontrado em centímetros. E aí, o que você vai ter que fazer? Vai ter que transformar para quilômetros. Aí você tem que lembrar que centímetros para quilômetros, divide por 100.000.
Então você vai ter que dividir aqui, ó. Divide por 100 mil. Tem que pegar o resultado e dividir por 100 mil. Para encontrar o resultado em quilômetros. E a mesma ideia você vai seguir aí para Fortaleza e Belo Horizonte. Depois Rio Branco e São Luís. Vai seguir essa mesma ideia aqui. Certo? Então é isso. Qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp.